Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, dia 5 de setembro de 2020, sábado, e nós vamos revisar um pouco dos conceitos que nós vimos nesta aula, na aula dessa semana, da quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, que foi uma aula síncrona, né? Nós falamos um pouco sobre a equação de Bernoulli, ou Bernoulli, tá? Então, na equação de Bernoulli, eu quero verificar ali a continuidade da carga do meu fluido, né? Ou seja, a minha carga de entrada do fluido, ela vai ser equivalente à carga de saída do fluido, tá? E essa carga, ela é devida a diversos tipos de energia que atuam no fluido. Então nós temos parte da equação que é devida à energia potencial, parte da equação que é devida à energia cinética e parte da equação que é devida à carga de pressão, né? Então, o que significa igualar, né, uma equação a outra? Que a carga de entrada, né, a somatória das energias ali de entrada é igual à somatória das energias de saída, uma vez que a energia ela não é criada nem extinta, né? Ela pode ser transformada, tudo bem? Então a equação de Bernoulli ela traz como facilidades algumas hipóteses simplificadoras que nos ajudam bastante a resolver os exercícios, tá? Então, nosso primeiro exercício ele diz o seguinte: determinar a velocidade e a vazão de saída do bocal instalado na parede do reservatório. Então a gente tem um reservatório aqui com água. Ponto 1, superfície do reservatório. Ponto 2, saída pelo bocal aqui, conforme indicado no enunciado. Ponto 1, lá na superfície. Ponto 2, bocal de saída. Plano horizontal de referência, está aqui marcado, tá? Então o que eu fiz? Escrevi a equação, né? Então, ó, cota do ponto 1 em relação ao plano horizontal de referência, mais velocidade no ponto 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, mais a pressão no ponto 1 dividido pelo peso específico, igual a cota no ponto 2, mais velocidade no ponto 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, mais pressão no ponto 2, dividido pelo peso específico do fluido. O que eu posso eliminar? Primeira coisa, ó, sendo esse tanque provavelmente de grandes dimensões, se a gente considerar o regime permanente, né, eu vou considerar que a velocidade aqui no ponto 1, dentro do reservatório, ela é zero, então eu consigo zerar essa parte aqui da minha fórmula, da minha equação, tá? O ponto 1, como está em contato direto com a atmosfera, aberto ali para o ambiente, a pressão nele também vai ser zero, então eu corto essa parte aqui também da minha equação. Z2 ó, é a cota do ponto 2 em relação ao plano horizontal de referência. Vejam que o ponto 2 está exatamente no mesmo nível do PHR, então eu posso zerar ele também. V2 é a velocidade de saída aqui no ponto 2, isso é o que eu quero, né, que o exercício me pede, então não vou zerar. Mas a pressão no ponto 2 eu posso zerar porque esse fluido está saindo aqui para o ambiente também. Então zero essa parte aqui da minha equação. O que sobrou? Z1 é igual a V2 ao quadrado dividido por 2G. Eu quero V2, tá? Então esse 2G que está dividindo sobe multiplicando Z1. E para ter o V2 eu faço a raiz quadrada, né? Então fica V2 igual a raiz quadrada de Z1 vezes 2G. Substituindo, V2 será igual a raiz quadrada de 4, que é a cota aqui do ponto 1 em relação ao PHR, vezes 2, vezes a gravidade que eu considerei 9,81, e eu encontro então uma velocidade de saída aqui no bocal de 8,86 metros por segundo, tá? Outra coisa que o exercício pede é a vazão. Que vazão? Vazão em volume. Vazão em volume é a velocidade que eu acabei de determinar vezes a área. Eu consigo calcular a área aqui de saída do bocal? Consigo. Tem um diâmetro de 100 milímetros, ou seja, tem um raio de 50 milímetros, que se eu dividir por 1000 para transformar para metro, dá 0,05 metros, tá? Então, ó, que é a vazão em volume, igual a velocidade que eu tinha calculado de 8,86 metros por segundo, vezes a área, que vai ser π vezes o R, que é o raio aqui do bocal, ao quadrado. Chego aí
se minhas contas estão certinhas, em Q igual a 0,07 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão em volume, então. Tudo bem? Tranquilos? Vamos resolver mais um, então. O próximo diz o seguinte, ó. Por um canal escoa água com uma profundidade de 2 metros, então aqui em cima, ó, profundidade de 2 metros, ponto 1 lá no topo, e velocidade de 3 metros por segundo aqui em cima. A seguir, a água desce por uma rampa para outro canal com profundidade de 1 metro, né, que eu não coloquei, de 1 metro, a velocidade de 10 metros por segundo. Então aqui embaixo tem uma altura de 1 metro e 10 metros por segundo. Admitindo-se que o escoamento se dá sem atrito, determinar a diferença de cotas entre os fundos dos canais. Então a gente quer determinar essa cota H aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui. As velocidades são supostas uniformes nas seções transversais. Então a primeira coisa que eu fiz, escrevi já, ó, peraí, deixa eu ajustar isso, um segundo. Eu tinha deixado certinho, mas se deslocou. Deixa eu arrumar. Aí, beleza. Deixa eu voltar lá. Então, ó, escrevi a equação de Bernoulli, né, ó. Z1, ou seja, cota no ponto 1, em relação ao meu PHR, que vai ser agora aqui embaixo, ó, mais velocidade no ponto 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, mais pressão no ponto 1 dividido pelo peso específico, igual cota no ponto 2 em relação ao PHR, mais velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, mais pressão no ponto 2 pelo peso específico, tá? O que eu cortei? Eu cortei as pressões, porque ó, tanto o ponto 1 quanto o ponto 2 estão abertos ali, estão em contato com a atmosfera. Então a minha pressão relativa ali ela vai ser de 0 nos dois, tá? O restante eu cortei? Não, porque ó, Z1, a cota do ponto 1 vai ser 2 metros mais a cota Y até o PHR aqui embaixo. Então não sei quanto é Y, então Z1 é Y mais 2, né? É a cota Y mais 2. Z2, segundo aqui o desenho, ó, é de 1 metro de altura. V1 lá em cima é 3 metros por segundo, V2 aqui embaixo é 10 metros por segundo, tá? Substituindo aqui na equação de Bernoulli, Z1 quanto que vale? Y mais 2. Então, ó, Y mais 2 mais V1 que vale 3 lá em cima, ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, igual cota Z2 aqui 1 metro em relação ao PHR, tá? 1 metro mais velocidade no ponto 2, 10 né, ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Fiz as continhas e encontrei o valor do Y, tá? Então Y, essa cota aqui, ó, é de 3,64 metros. Tranquilos? É bem tranquilo. As hipóteses ajudam, né, a gente a simplificar bastante e resolver o exercício com mais tranquilidade. Eu vou deixar um exercício para entrega no Moodle, tudo bem? Obrigado, gente. Bom final de semana. Até quarta-feira na nossa aula ao vivo.